Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Esperamos sempre que sim. Vamos hoje mostrar aqui as imagens do Cassino de Lambari, né? O Cassino do Lago, contar um pouco da sua história. O Cassino fica aqui às margens do Lago Guanabara, né? E tem uma história bem curiosa, bem interessante, né? Os tempos de glória da cidade de Lambari deixaram aí esse fabuloso vestígio, né? Corria o ano de 1909 quando foram iniciadas as obras da construção desse ambicioso projeto, que levaria menos de 2 anos para ser concluído. O município recém-criado via brotar uma imponente construção, nascida de um sonho de um homem, por vezes enigmático, o Dr. Américo Werneck, engenheiro, primeiro prefeito da cidade de Lambari. Estreitos laços uniam Lambari ao centro do poder mineiro. A cidade era bem representada por influentes personalidades locais, entre elas Werneck. Seus contatos com o presidente do estado de Minas Gerais, Venceslau Braz, permitiu que conseguisse uma vultosa verba para a remodelação da sede do município. Com as ideias vertendo como águas, Dr. Werneck partiu para a Europa em busca da inspiração. Queria transformar Lambari numa versão brasileira da cidade francesa de Vichy, estância hidromineral muito famosa da França. Da viagem de volta veio a intenção de construir o cassino, que seria a mais preciosa joia de seu projeto. O dinheiro parecia não ser problema. Foi contratada a firma Polley Ferreira, muito conceituada à época. O local escolhido era chamado Alto da Fortaleza, né? Um nome muito sugestivo, né? As terras foram desapropriadas e o morro que existia no local foi colocado abaixo. Praticamente todo o material utilizado na construção e decoração veio da Europa. Pinho de riga da Rússia, telhas francesas, tijolos, cimento, portas, janelas, pedras, pisos e forros vindos da Ásia, azulejos e peças sanitárias de Portugal e da Inglaterra. A decoração era um capítulo à parte. Os salões eram recheados com a mais pura obra de tradição de requinte e bom gosto. Os decoradores chineses e japoneses deram o toque final. A altura da arquitetura imponente do cassino, em um estilo barroco e neoclássico. O salão de música recebeu lustres de fino cristal. Enormes candelabros dourados iluminavam o palco de orquestras e as paredes estavam repletas de quadros com motivos florais e animais. Amplos salões para bailes, concertos e leitura refletiam a grandeza do sonho de Werneck. O cassino, que ocupa uma área de 2.800 metros quadrados, era um oásis fantástico, distante dos grandes centros, numa época em que as dificuldades de transporte e comunicação eram enormes. Tão magnífico sonho durou apenas uma noite, apenas a noite da estreia, quando importantes figuras da política compareceram ao evento, entre elas o presidente da República e o governador de Minas Gerais. Absurdas desavenças políticas ocorridas nessa noite fecharam as portas do cassino para sempre e nunca mais voltou a funcionar. Funcionou apenas uma noite. Mais de meio século de abandono se seguiu. Nesse tempo, verdadeiro crime foi cometido, sendo dilapidado todo o seu patrimônio artístico, que foi transferido para outros órgãos administrativos do Estado ou mesmo simplesmente perdidos. Restaram algumas peças e o prédio, que passou a ser por uma ampla reforma e serve como testemunha daqueles dias idos. O Cassino do Lago Guanabara tem essa pitoresca história que mistura vários ingredientes, né, de vontade, coragem, empreendedorismo, alegrias, tristezas, vaidades, auge e decadência em uma noite apenas. Até mesmo o místico encontra o seu lugar. Entrou para a memória da cidade a imagem de Werneck acompanhando de sua residência ao longe com uma luneta as obras do cassino. Considerado meio cientista, meio bruxo, o engenheiro deu ao projeto algumas curiosidades, como a simetria da construção em relação ao solstício e ao equinócio. Ali próximo há um farol que iluminava o lago e nesse lago refletia as luzes, gerando um belo efeito nos vitrais do cassino, onde a ideia era que todo dia 15 de novembro, a data da programação de República, fosse como que uma homenagem a esse evento.
Werneck era um republicano convicto. É uma história assim dramática até, né? A gente fica imaginando como que seria os rumos da cidade se esse cassino continuasse funcionando, se tivesse, o quanto teria impulsionado o turismo, o quanto a cidade teria crescido, progredido, né? Mas uma vez mais, né, as desavenças políticas, as cabeças pequenas, né, dos dirigentes colocando as suas vaidades, seus interesses acima de tudo, prejudicam toda uma comunidade, né? Mas de qualquer forma fica o registro histórico nessa maravilha de obra de arte que ainda hoje é subutilizada, né, em Lambari, né? Foi reformado, restaurado, né? Está em bom estado de conservação agora, mas precisava ser uma alavanca de desenvolvimento do turismo dessa cidade, né? Que ainda até os dias de hoje ainda não aconteceu, né? Uma obra espetacular, maravilhosa dessa, que fica como que só um elefante branco e lindo no meio da cidade, às margens do Lago Guanabara. Desde criança eu vou a Lambari, sempre me fascinou muito esse prédio, é uma beleza, é algo assim estonteante. Eu morei em Lambari no ano de 95, 96 e eu entrei algumas vezes nesse prédio. Inclusive funcionava uma academia de ginástica aí dentro na época. E no banheiro realmente tinha aquelas louças inglesas, uma coisa fantástica, uma coisa assim luxuosa, maravilhosa, e lá subutilizado, né? Mas de qualquer forma, hoje em dia o prédio está em bom estado e queiramos que tenha uma boa utilização aí para beneficiar toda a cidade. Grande abraço a todos, continuem aí com mais algumas imagens, né? Espero que tenham gostado aí dessa visita aérea, né, a esse grande monumento, né, um monumento histórico tombado pelo IEFA, né, Instituto do Patrimônio Histórico, né, do Estado de Minas Gerais, merecidamente tombado, né. O prédio foi restaurado, está sendo cuidado porque o governo do estado foi obrigado através de uma liminar judicial a fazer isso, né, então acabou sendo preservado, né, que bom. Grande abraço a todos, hein? Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado das imagens aí. Ficou um pouco picotado, né? Porque eu estava voando ali bem próximo de fios e de postes, né? Então tinha que voar com bastante cuidado, com bastante atenção no voo visual mesmo. Até mais, fiquem com Deus sempre.